Nesse segundo bloco, eu estou aqui com a colunista da Folha, Bárbara Gância, e o editor do Caderno Cotidiano da Folha, Alan Gripe. O ano termina ruim para o prefeito da maior cidade do Brasil, Fernando Haddad. Ele está com uma avaliação, segundo o Datafolha, menor do que 20%, empata ali com o finado Celso Pitta e com o Gilberto Kassab. Enfrentou protesto contra o aumento das tarifas, que resultaram nas grandes manifestações de junho, e assim mesmo tentou aumentar o IPTU e não conseguiu, em 20% para residências e 35% para imóveis comerciais. E durante a tentativa de aumento, descobriu-se que existe uma máfia que suga estimados R$500 bilhão da prefeitura. Até mesmo no que é considerado a grande notícia do primeiro ano dele, que é a criação da controladoria, né? Ele criou um órgão para investigar o enriquecimento dos servidores. Até mesmo essa investigação criou um constrangimento enorme para ele, porque ela acabou revelando a máfia dos fiscais e alguns desses fiscais tinham uma proximidade muito grande com o secretário de governo dele. Esse secretário de governo, Antônio Donato, foi obrigado a deixar o governo, também fazendo com que o caso resvalasse no próprio Haddad. Mas ninguém combateu a corrupção como nós no primeiro ano de governo. Não tem paralelo na história de São Paulo o número de pessoas que foram presas. Foram 9 pessoas esse ano. Pois é, o Haddad ele veio para ser um quadro de renovação para o PT, né? Porque o PT, metade do pessoal está na cadeia e a outra metade é a Marta Suplicy. Então, que tem um índice de rejeição muito grande em São Paulo. E aí, eu não sei se é pior para ele estar mal com o Lula ou estar mal em São Paulo. Estar mal em São Paulo, não acho que seja assim tão grave, porque você veja que o Kassab também teve e depois foi reeleito. Porque São Paulo, afinal de contas, é ingovernável. Ela é dominada por várias máfias, ela parece uma Chicago dos anos 30, uma Nova York de 150 anos atrás. E para o prefeito chegar fresquíssimo e cheio de boas intenções, tentando destruir gente que está lá, tomou esses poderes, esses pequenos nacos de poder há milênios, é muito difícil. Agora, além do escândalo da máfia do ISS em São Paulo, um outro caso que marcou o ano de 2013 foi a constatação de que havia um conluio nas concessões e nos contratos do metrô e da CPTM em São Paulo, que aí envolve o governador Geraldo Alckmin. Esse trem poderia ter custado 30% mais barato, poderia estar 30% mais vazio, poderia ter 30% mais linhas, porque parece que a concorrência foi meio que manipulada. O próprio governador instituiu uma comissão dizendo que doa quem doer, será investigado, etc. Agora, parece que não sai nada daí, né? Então, eu acho que a marca desse caso até agora é a falta de investigação, tanto por parte do governo, tanto por parte do Ministério Público, que foi alertado pelo governo da Suíça desde 2011 e não investigou o caso. Nós vamos fazer um processo contra a empresa Siemens pela lesão aos cofres públicos e ao Estado de São Paulo. Nós já temos uma investigação aberta na Controladoria Geral do Estado. É muito difícil acreditar que um caso desse, em que várias empresas confessadamente fizeram cartel, que isso não tenha sido feito com o conluio de uma autoridade. Isso é incrível, porque a Suíça, inclusive, não é um país conhecido por fazer grande esforço para revelar nome de gente que está envolvido em irregularidades. Não é um país conhecido por isso. Quando ela vai lá e revela e tal, e a gente não faz nada, então, quer dizer, o Ministério Público ou ele tem uma tendência a ser um pouco vagaroso, ou o Alckmin não fez o grande esforço que ele falou que ia fazer. Agora, um segundo caso que marcou o ano aí foi a questão dos mais médicos, né? Sim. Que o Brasil decidiu importar médicos. Nessa primeira etapa do programa, médicos aprovados vão para 659 municípios brasileiros. Estamos emocionados. Ficamos muito contentes por o acolhimento da comunidade. Graças a Deus, que bom. Porque sem médico é muito ruim. Eu acho que o governo tem razão em tentar buscar médicos para os lugares que não tem médico. É melhor você ter um médico que não seja o melhor do mundo, mas do que não ter nenhum médico, né? Por outro lado, é preciso que o governo entenda também as razões dos médicos, quando eles dizem que eles não vão para esses lugares porque são mal pagos, porque a estrutura, a qualidade dos equipamentos públicos é muito ruim.
Mais uma, Adriano. Mais a seringa de 10. Material de péssima qualidade, viu? Só de pegar quebra. A Folha foi até o Amapá para ver como é a situação da saúde no estado. Sempre fui eu sozinho. Vinham médicos que realmente ficavam uma semana, 15 dias, todo mundo ia embora. Nós realizamos um grande concurso no ano passado, oferecemos mais de 200 vagas, só conseguimos efetivar um pouco mais de 80 médicos. E para o interior, quase nenhum. Agora, um outro assunto do ano foi a eleição do primeiro Papa argentino, primeiro não europeu em 1.200 anos, e que veio ao Brasil, né? E a visita foi mais ou menos um caos, né? Chegou, entrou numa pista errada, ficou preso no trânsito do Rio de Janeiro. Normal. E também teve a pane no metrô no dia da abertura da Jornada Mundial da Juventude, que fez com que muitos peregrinos que vieram de muito longe não conseguissem assistir essa primeira missa. O Papa Francisco é um argentino que virou brasileiro. Em uma semana, ele virou coisa nossa. Mais uma semana, ele já estava dançando o Show das Poderosas, fazendo quadradinho de 8. Queria beber um cafezinho, não um copo de cachaça. Eu estava ao vivo no rádio quando foi anunciado o nome que ele usaria. E eu imediatamente falei, nossa, são bons ventos, é uma lufada de ar fresco, porque imediatamente eu deduzi que seria São Francisco de Assis e que seria, então, já uma forte mensagem de que ele ia ser austero e de que ele ia se desapegar dos bens terrenos. E daí, quando você descobre que é um argentino, você primeiro não pensa, primeiro você pensa no futebol, mas em segunda análise, você pensa, a Argentina é o país que tem mais quantidade de pessoas psicoanalisadas do mundo. E esse Papa fez psicologia e ele evidentemente passou por um divã. Evidentemente. E aí você pensa, puxa vida, isso é uma grande vantagem, né? Um cara que é religioso e fez... analisar. Conhece Freud, um pouquinho de Freud. Agora, em 2013, também em junho, a boa notícia aí no mundo do esporte é que o Brasil venceu a Copa das Confederações, bateu a Espanha por 3-0, que era um time fortíssimo, que pode ser um bom prenúncio para a Copa de 2014. Ninguém, nem mais o otimista torcedor do Brasil, imaginava que a gente ia chegar no ano da Copa com um time pronto, um time entusiasmado. Eu estive na final da Copa das Confederações do Maracanã e a catarse em torno da seleção foi algo inimaginável. O treinador da Espanha, o Vicente Del Bosque, disse, eles ganharam o jogo no hino. Esse time é o seguinte, eles têm personalidade, eles têm carisma. Vamos ganhar a Copa? Ganhar, olha, aí eu já não sei, mas hoje em dia eu acho que o esporte todo já tem um roteiro prefixado, igual aquela coisa, né, do destino. Então eu acho que se você acredita em karma e tal... Agora, a má notícia, o mau agouro, foi a queda do Itaquerão no mês de dezembro, né? Eu acho que a queda do guindaste do Itaquerão, destruindo parte da arquibancada, é a consolidação de uma notícia já da Copa, é fato. A gente perdeu uma grande oportunidade de usar a Copa para melhorar os nossos equipamentos públicos, especialmente transporte, que foi tema das manifestações, e aeroportos. As coisas não saíram. Acidentes, a gente sabe, em grandes obras são frequentes. Este é particularmente chocante, porque no estádio da abertura da Copa, num estádio que se orgulhava de não ter acidentes, de não ter greves, de não ter nada. E agora, não tenho dúvida sobre a capacidade de engenharia dos brasileiros, né? Que os estádios não vão despencar durante a Copa, mas é óbvio que o mundo olha preocupado. Agora, Bárbara, para você a boa notícia do ano foi a entrada do pastor Feliciano na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Essa foi uma grande notícia, eu fiquei muito feliz, inclusive, que tem uma cura para a homossexualidade. Você vê que até a Organização Mundial de Saúde está agora mudando o índice das doenças. A pessoa que não consegue assumir sua sexualidade, antigamente era previsto que na saúde pública pudesse tratar essa pessoa, pudesse prever terapia para essa pessoa. Agora está saindo desse índice por conta de gente como o Feliciano. Porque se está no índice das doenças, então gente como o Feliciano fala, eu posso curar. Passamos a semana na região de Ribeirão Preto, onde fica a sede da igreja do deputado Marco Feliciano, a Catedral do Avivamento. E ele não vai conversar com a gente? Ele pediu para estar em oração, vai estar orando, e eu vou pedir para vocês não fazerem mais imagem nem daqui. Você pode entrar como assistir o culto, você tem o direito até de se tornar cristão hoje aqui. Pastor! Minha vida é um livro aberto, está na internet, são milhares de mensagens que em algum momento tocou a vida de alguém, mensagens que ajudaram pessoas a sair da depressão,
que ajudaram as pessoas a voltarem a acreditar, que fizeram as pessoas deixarem de lado as suas armas para tentar o suicídio. Ou seja, eu tenho história nesse país. Eu represento uma igreja, eu represento um povo que me elegeu.